Olá, este é o programa Adoração. Aqui nós estudamos a palavra de Deus na forma de um sermão, de um diálogo com você que está aí em casa, em algum lugar, ou mesmo na igreja, e a gente estuda um texto da Bíblia. Eu apresento também o programa Reavivados por Sua Palavra aqui, na TV Novo Tempo, também no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT, o nosso canal. Dá uma espiadinha por lá. Nós estudamos um capítulo da Bíblia a cada dia. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus por nós são infinitas. Elas se renovam a cada manhã. Apenas com a ajuda diária de Deus é possível enfrentar os desafios do cotidiano com paz e sabedoria. Nosso encontro com Ele deve ser diário, de forma simples e sincera. Comece o dia estudando a Palavra de Deus no programa Reavivados por Sua Palavra, às 6 da manhã, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Aqui no Adoração, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Salmo de número 1. Geralmente quando a gente menciona no livro de Salmos, a gente não usa a expressão capítulo, mas não tem nenhum pecado em usar. Mas é o Salmo 1, é o Salmo que começa este bonito livro, este maravilhoso livro que tem uma porção de experiências da vida cristã. Tem a experiência de lidar com o pecado, tem a experiência de gratidão, a experiência do medo, da ansiedade, do desespero e como é que a gente reage diante de todos esses caminhos. O livro dos Salmos também menciona lá no final uma jornada para Jerusalém, o que eles cantavam nessa jornada são os salmos de romagem, que contavam e cantavam a história e a experiência do povo enquanto subiam para Jerusalém, uma jornada difícil até. E neste Salmo número 1 que abre, aqui não temos o autor, muitos acham que o autor é Davi, mas não importa nesse momento, ele está no livro sagrado, está compondo o cânon bíblico e a gente sabe muito bem que tudo que tem na Bíblia é para o nosso inteiro despertar para a fé, para o ensino também para as outras pessoas. A palavra de Deus nos ajuda a sermos Jesus para as pessoas. Eu tenho certeza absoluta que você que gosta de estudar a Bíblia vai vibrar com o tema de hoje. Neste salmo, ele apresenta dois caminhos, o bom caminho e o caminho ruim, não é? Não existe um terceiro caminho. Quando a gente está dirigindo aí pelas estradas e por volta do pôr do sol, a gente chama esse período do dia de lusco-fusco. O lusco-fusco é quando não está nem muito claro, nem muito escuro, né? Mas não existe este momento na experiência cristã. Ou estamos ou não estamos. Ou estamos a caminho, não é? Ou não estamos a caminho. Então, para o reino de Deus, só existem essas duas possibilidades. E aqui, meu querido, minha querida, nós vemos neste salmo um convite para a gente seguir o bom caminho. E alguns detalhes importantes. O detalhe, por exemplo, da árvore que é plantada junto a um ribeiro de águas frescas, esse é o título do nosso bate-papo de hoje, que é tão importante para a árvore e é tão importante também para a vida cristã. Nós temos a alegria de podermos estudar esse tema e vamos compará-lo um pouquinho com João capítulo 5, versos de 1 a 5. Desculpe, capítulo 15, de 1 a 5. Então, nós vamos para a vinheta e na volta vamos estudar a palavra de Deus. Muito bem, já estamos de volta com o programa Adoração e vamos realmente adorar a Deus através do estudo da sua palavra. Antes, porém, eu quero mostrar para você esta revista maravilhosa aqui. Deus me ouve? Essa é uma pergunta que a gente faz comumente, constantemente. Será que Deus está me ouvindo?
Uma pessoa me procurou esses dias e eu disse, não, vamos orar a Deus. Ela disse, pastor, Deus está tão ocupado que eu não quero incomodá-lo, né? Ele está atendendo o mundo todo, a fome do mundo, as guerras, mas Deus tem prazer em nos ouvir. Ele nunca vai deixar de nos ouvir. Então eu quero oferecer para você essa revista, você pode pedi-la pelo WhatsApp 12 98244 4449. Vai aparecer por aí, ou pelo site novotempo.com/escola bíblica. Você vai amar essa revista. E aqui alguns temas que ela aborda, um privilégio restaurado, Deus sempre me ouve, é a pergunta do título aqui, da capa, oração e dependência de Deus, oração e fé, oração pelo Espírito Santo. Você vai saber muita coisa aqui nessa revista. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar bastante. Será que existe um jeito certo de orar? Ou um segredo para que a nossa oração seja respondida? Descubra tudo o que a Bíblia revela sobre a oração e entenda como essa ferramenta poderosa é importante no seu relacionamento com Deus. Peça gratuitamente o guia de estudos Deus Me Ouve, através do site novotempo.com/escola bíblica. Vamos orar a Deus? Vamos pedir a sua bênção sobre nós, o estudo da palavra. Pai querido, estamos aqui felizes por podermos abrir a tua palavra, estudá-la, e nós queremos estar em espírito de adoração. Nós gostaríamos que o teu Santo Espírito falasse ao nosso coração. E que lições que este salmo, que João também, lá no capítulo 15, possam nos ensinar e possamos levá-las para a vida toda. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Muito bem, meu querido, minha querida, este salmo de número 1, traz muitas lições. Primeiro, ele tem uma estrutura bem pitoresca. Ele é um salmo que está com uma rima diferente daquela que a gente conhece aqui no português, embora o português também tenha esta rima chamada quiasmo. Quiasmo é uma rima de ideias. Também as palavras aqui têm algum tipo de rima no hebraico, não é? Mas a ideia é que está rimando aqui. A primeira ideia rima com a última ideia, a segunda ideia com a penúltima e assim por diante. Sobra lá um texto no meio e aquele texto do meio praticamente é o resumo de todo aquele poema, de toda aquela canção. Você sabe que os judeus cantavam estas músicas aqui em diversas ocasiões. Eu posso imaginar que este era um dos textos prediletos de algumas famílias, porque ela começa com a expressão bem-aventurado. Bem-aventurado, bem simples, bem-aventurado. Em outras versões aparece a palavra feliz. Então, felizes são, você se lembra, bem-aventurado, Mateus 5, as bem-aventuranças, não é? Felizes os humildes, felizes os que choram e etc. E aqui vem o Salmo, abre, não é, com este capítulo 1, verso 1, dizendo: feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Perceba bem aqui neste primeiro verso algumas coisas que vamos pontuar. Fala em anda, fala em se detém, anda e se detém, anda e para, caminho e se assenta, e depois vai falar outras coisas no versículo 2. Mas aqui a gente vê anda, caminho, se assenta, para. Essa é a vida que nós levamos. Durante toda a nossa vida, felizes são aqueles que não andam no caminho daqueles que podem nos prejudicar. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que tem um mau caráter. Ímpio é aquele que não consegue seguir os caminhos de Deus, faz os seus próprios caminhos. Um exemplo bíblico clássico disso, Caim e Abel. Não é o pio, no caso, né, do ímpio, o contrário do ímpio. O pio, aquele que tinha um bom caráter, era Abel, que oferecia o sacrifício certo, aquele que Deus havia pedido. E Caim não, Caim fazia do seu próprio jeito. Então aqui a gente tem a diferença do pio e do ímpio. É aquele que não tem um bom caráter.
E o conselho bíblico está dizendo assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos que não têm caráter. Quem é esse povo, os que não têm caráter? Quem é esse povo dos zombadores, dos pecadores? Esse grupo de pessoas não usa a palavra de Deus como regra de fé. Então, aqui você pode ter uma ideia, por exemplo, existe a filosofia de Deus para o casamento, mas existe a filosofia da sociedade para o casamento. De Deus é uma pessoa até o final da vida, na alegria, na tristeza, na juventude, na velhice, na riqueza e na pobreza. Mas na sociedade, alguns gostam de dizer assim, no mundo, né? É o mundo, né? Mas a sociedade de hoje, ela tem filosofias muito próprias sobre o casamento. Não é uma coisa para a vida toda. Ele é enquanto durar. Mas não temos esse compromisso. A gente coloca um anel, que é um símbolo, não é? Da aliança, né? O anel não tem fim, nem começo. Mas para a sociedade, o casamento deve durar enquanto estiver tudo bem para os dois. Esta é a filosofia da sociedade. Esta é a ideia do caráter negativo, do caráter ruim. Então, não me assentar na roda dos zombadores, dos ímpios, andar com os ímpios, significa escolher a minha filosofia de vida. Eu vou repetir o que falei na introdução. Não existe um lusco-fusco. Não existe. Ou você está de um lado ou do outro. Estar em cima do muro é estar de um lado. O lado que você escolheu. Não é? Você escolheu um lado. Bom, eu não posso fazer isso aqui, eu não posso fazer aquilo, eu vou ficar aqui. Você está escolhendo um lado. Sempre você vai escolher um lado. Então, andar no caminho dos ímpios, no caminho daqueles que têm mau caráter, e a Bíblia é forte nisso. Não existe, meu querido, minha querida, não existe um caminho que seja diferente daquele que Deus aponta. Ele diz assim, eu sou o caminho, ponto. Eu sou o caminho, eu não sou um dos caminhos que levam a Deus. A frase, a expressão que eu acho que você já ouviu, existem muitos caminhos que levam a Deus, ela não é verdadeira, porque só há um caminho, há um só Deus, há um só jeito de chegar até Ele. E aqui, este primeiro verso nos dá um chamamento muito importante. Não andar junto com a filosofia das pessoas que não têm a Deus em primeiro lugar. Buscar o conselho dos ímpios é beber de uma fonte que não é bíblica. Você entende o que estou falando? Por exemplo, na universidade, há muitas universidades por aí, né? Eu acredito só em universidades confessionais, para dar caráter. Se você quer apenas aprender, então você pode ir para vários lugares. Mas no bojo dessas universidades, a ideia é implantar nas pessoas algum pensamento bastante moderno, pós-moderno, pós-verdade. Aliás, muitos desses professores, mestres, eles querem dizer que a verdade não existe verdade absoluta na filosofia. A gente sempre está aprendendo, está bem, está certo isso. A gente está aprendendo, mas não tem uma verdade. Então, quando a gente aceita que não tem uma verdade, que pode ter uma porção de verdades, então a gente aceita também que há muitos deuses. Pelo caminho você pode escolher qualquer um. Qualquer caminho leva a Deus, mas não é assim. Este verso primeiro, ele bate bem com os versos 5 e 6, digo melhor, aqui desse Salmo de número 1, né? Fala dos perversos e fala do fim dos perversos. No início diz assim, felizes os que não fazem. E aqui diz assim, os perversos vão se perder. Os que não fazem não vão se perder. Na sequência, o verso 2 dá uma tremenda de uma lição, dizendo assim, antes, esses que não andam segundo o conselho dos ímpios, que não abraçam as filosofias deste mundo, que são muitas, antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Olha que coisa bacana isso.
O seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Por que eu sou feliz? E por que eu não vou ser destruído como o perverso aqui no final? Porque eu acredito na lei do Senhor. Aqui é muito mais do que os 10 mandamentos, embora eles estejam incluídos, claro. Mas a lei do Senhor significa, para o judeu que estava lendo isso, todos aqueles primeiros livros da Bíblia. É o que eles tinham, conheciam também, como lei. Mas aqui você pode inferir a palavra de Deus. O livro dos Salmos fala muito sobre a palavra de Deus. Alguns salmos são bem específicos. Salmo 119 é a palavra de Deus do começo ao final. Guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus. A palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho e tantas outras ideias que este Salmo 119 compartilha conosco. Mas aqui você percebe, quem não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda na roda ou não fica na roda, não se assenta na roda dos escarnecedores. Andar é uma coisa, se assentar é uma coisa pior ainda, né? Você fica com aquela ideia, mas esse é feliz porque a palavra é meditada todo dia e toda noite. A palavra está no coração. Só tem uma maneira da gente viver nesse mundo e viver de uma forma feliz completa. Feliz completa. Felicidade completa é colocar a palavra no coração. Uma pesquisa norte-americana, já é antiga, 2012, ela levantou aí mais de 100 mil pessoas durante vários anos, mais de 10 anos, inclusive o Brasil participa um pouco dessa pesquisa, tem lá a sua contribuição. Eles chegaram à seguinte conclusão sobre a Bíblia e a relação com a palavra. Se você estuda a Bíblia uma vez por semana, ou lê a Bíblia, essa é a palavra, lê a Bíblia uma vez por semana, não acontece nada. Essa é a conclusão que eles chegaram. Se você lê a Bíblia 2 vezes por semana, é quase a mesma coisa. Se você estuda 3 vezes por semana, é tipo aquele no hospital, aquele bip, alguma coisa começou a mexer. Mas se você estuda a Bíblia 4 vezes ou mais por semana, essa é a teoria, o resultado, a conclusão da pesquisa, então alguma coisa vai acontecer com você. Até o alcoolismo. 60% das pessoas que estudam a Bíblia e têm problemas de alcoolismo, deixam o alcoolismo. Olha que coisa séria. Depressão, mentira, traição, aí tem uma lista grande, eu não vou mostrar aqui para vocês, só quero pontuar isso aqui. Ler a palavra de Deus, a lei, medita na sua lei de dia e de noite, quer dizer, a palavra de Deus está sempre no coração. E aí ele é comparado, que aqui é o centro, né? O centro do capítulo, ele é comparado ao que? Uma árvore plantada junto a correntes de águas, a versão que eu gosto é águas frescas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, ele, o feliz, o homem, né, será bem sucedido. Olha que texto, esse é um dos textos mais importantes da Bíblia. Quando eu estudo com uma pessoa, a Bíblia Sagrada, faço um estudo bíblico, né, pessoal, eu gosto de colocar este como o segundo estudo. Primeiro a gente estuda sobre a palavra, a importância da palavra, a fonte de Deus, iluminou, inspirou pessoas para escreverem a palavra e falou sobre a palavra. O segundo é esse, a gente não pode ficar longe da palavra. A gente tem que ser como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas correntes, águas frescas. Não sei se você já teve sede, nós já tivemos muita sede. Quando estivemos como missionários na África e fomos sequestrados, ficamos 101 dias com os sequestradores, caminhando na selva africana, até chegar num campo de prisioneiros, aí ficamos lá mais um mês, mais ou menos, 2 meses, aliás, ficamos por ali. Nós tínhamos muita dificuldade com a água, muita. Porque naquela época, naquele país, não chove por 6 meses, é chamado cacimbo. E por 6 meses depois chove praticamente todos os dias, o verão. Mas quando a gente chegava perto de um rio, esse rio estava seco e muitos rios pequenos secavam, a gente ficava desesperado. E os guerrilheiros também. Eles começavam a pisar no fundo do rio e aí começava a vir uma água bem
barrenta, e a gente bebia aquilo. Mas quando a gente encontrava um lugar melhor, a água era tão boa. Durante essa trajetória, o exército nos achou 2 vezes. Numa noite, era de madrugada, eles nos acharam e houve um tiroteio tremendo e tal, nós saímos, conseguimos fugir, eles pararam. À tarde do outro dia aconteceu de novo, mas nós ficamos aí desde as 3 horas do sábado até as 2 horas mais ou menos do domingo, sem água. E quando nós passamos por uma fazenda abandonada pelo caminho, encontramos ali alguns regatos bem pequenininhos que passavam no meio de um pomar. Foi a última vez que vimos frutas, isso era bem no começo. Aquela água era tão refrigerante, a gente estava bebendo aquela água com tanta vontade. E de repente o exército chegou de novo para tentar nos tirar dos guerrilheiros e houve também tiroteio e nós fugimos juntamente com eles. E aí o exército parou, nunca mais nos procurou, porque sabia que poderia ser um perigo. Mas a água era tão fundamental. Um gole de água valia muito. Imagine para uma planta a água. Se você viaja e deixa uma planta sem água, ela morre. Às vezes a raiz ela consegue sobreviver depois de um tempo, você coloca água, mas a água é fundamental. A água é fundamental para o ser humano, a gente não pode viver sem água. E a ilustração que a Bíblia coloca aqui de um homem, de uma pessoa, de uma mulher, de um jovem, de uma jovem feliz, bem-aventurado, que não anda na filosofia da sociedade, que anda na palavra de Deus, tem prazer na palavra, ele é comparado a alguém que está ali, como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. O fruto vem na hora certa, as folhas não murcham, e tudo que ele faz é bem sucedido, diz aqui. Aí tira um pouco da ilustração da árvore para dizer que essa pessoa é bem sucedida, é muito bem sucedida, porque ela está junto do ribeiro de águas frescas. Eu fiz um casamento uma vez e era um lugar bem bonito, tinha uma represa de fundo, os noivos e os convidados viam a represa, eu olhava para os noivos e para a assembleia, para o grupo, para a congregação assentada. E eu resolvi mudar o sermão naquela hora e usei este capítulo para falar das águas frescas. Era uma represa muito linda mesmo, o local era muito lindo. O casamento precisa ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas frescas. Você acha que sim? Precisa mesmo. A gente primeiro não tem amor, né? O amor é de Deus. A gente tem que buscar esse amor de Deus para amar o próximo. 1 Coríntios 15 não fala sobre o meu amor. Fala sobre o amor que Deus quer colocar no meu coração quando eu peço e permito que esse amor viva em mim. Ele é o dono do amor. 1 João fala isso. Deus é amor, o amor é de Deus. Para o casamento ter esse tipo de alegria e de felicidade, ele precisa ser plantado perto de um ribeiro de águas frescas. Jesus disse, eu sou a água da vida, água viva. É essa água que a gente tem que buscar. O casamento tem solução, tem problemas? Tem. Tem solução? Tem também. Não tenha dúvidas disso. Você é jovem, está tentando decidir a vida, vai estudar uma faculdade e a pressão é grande para beber, para fazer tantas outras coisas, beber bebida alcoólica, para fazer tantas outras coisas, porque é assim, não é? A ideia de algumas faculdades, universidades é essa, é abrir a porteira, tudo vale. Você vai entrar na faculdade, você precisa ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas frescas. Você tem um negócio, quer que seu negócio se expanda, você vá bem, você quer ser honesto. Então, a gente procura com uma lanterna alguém honesto hoje na sociedade. Seja uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas frescas. Esse é o nosso lugar, meu querido, minha querida. Esse é o nosso lugar. Para termos êxito em qualquer área da vida, basta nos colocarmos para beber dessa água. As raízes bem fincadas, para que quando as tempestades venham, elas não nos derrubem. Olha que coisa linda é a palavra de Deus. É a mesma ideia de João capítulo 15, 1-5. O ramo somos nós. O ramo que está na videira, que é Cristo,
que é cuidada pelo Pai, esse ramo que está ali, ele produz frutos da videira. O ramo que não quer ficar ali, não fica, ele seca e só serve para fazer uma fogueira, para mais nada. Vida só em Cristo. Eu quero convidar você para beber essa água fresca. Você que talvez esteja passando aí um problema com sua família, foi traído, mentiram, está inseguro. Plante o seu casamento na beira de um riacho de águas frescas, em Cristo Jesus. Seja um ramo na videira, ligado. O casamento, você individualmente, ele, ela, ligados à videira. Esse é o maior desafio da nossa vida, porque a gente acha que pode fazer sozinho. Não, eu vou plantar a minha árvore em qualquer lugar. Não, tem que ser ali perto para ter vida. A palavra é bem clara, bem clara. Nós podemos tomar qualquer decisão hoje, depois de ouvirmos essa palavra, mas a decisão que eu gostaria que você tomasse, eu também quero tomar, é essa: eu quero ser plantado do lado de um riacho de águas frescas. Elas não param. Elas vêm assim como as bênçãos de Deus, elas não param. E só falando em bênção de Deus, as bênçãos que Deus quer dar para você, elas não são materiais. Primeiro, elas são espirituais. A Bíblia está forrada. Pode bater que as bênçãos espirituais aparecem. Pode pedir que as bênçãos espirituais aparecem. Mas esteja ali no lugar certo para recebê-las. Sem dúvida você vai saber o que é paz, o que é perdão, o que é esperança, o que é misericórdia. Ter e receber. Esse é meu convite para você hoje. Estude a palavra. Faça a palavra fazer parte da sua vida, nas suas células, na sua mente. E coloque-se à disposição de Deus. Mas não deixe de ficar ao lado do riacho de águas frescas. Jesus é esse riacho. A água viva que Ele pode oferecer para você, para qualquer área. Que Deus abençoe você ricamente. Vamos orar. Pai amado, a nossa entrega nesse momento, diante desse convite da Tua palavra. Queremos ser felizes, bem-aventurados, só tem um jeito. Palavra no coração. E ficarmos recebendo a influência deste riacho de águas frescas que é Jesus. Em nome dEle, nós te agradecemos. É um grande desafio, mas em nome dEle nós te agradecemos. E queremos cumprir isso. Amém. Bom, nós estamos encerrando aqui o programa de hoje, esperando que você possa ter tirado algumas lições. Leia este salmo. Leia também João capítulo 15, 1 a 5 e vá aprendendo as grandes lições que a palavra de Deus tem para você. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê paz e esperança nele, na água viva. Amém.